obrigado. Agora pode se assentar, querido, fique à vontade. Queridos, como eu disse, é uma satisfação muito grande para o meu coração estar aqui com vocês. Amo demais essa casa, admiro demais vocês, o pastor de vocês, referência para nós lá em Bertioga. Lá em Bertioga a gente costuma dizer que nós temos uma casa aqui, na Vila Matilde. Vocês aceitam a gente aí para... E eu quero dizer para vocês que vocês têm uma casa em Bertioga. Eu trago um abraço muito carinhoso do pastor Fred, pastora Fabiana, que ama também demais essa casa, ama vocês. Para quem não me conhece, sou o pastor Renan, sou o pastor dos jovens lá da Rocha Church em Bertioga, dos Sarsas. E deixa eu te falar um negócio. Quando uma sarça se conecta a uma conferência incendiada, rola o quê? É explosão de fogo. Eu tô com essa expectativa aqui, querido. Eu tô com essa expectativa que haja uma explosão de fogo aqui. Sou casado com a Tamires há 12 anos, pastora Tamires, ficou lá em Bertioga, hoje está tendo formatura do curso de mulheres lá, Mulher Única em Bertioga, ela está lá, algumas amigas dela estão se formando e ela foi prestigiar. Temos 2 filhinhos, o Rian, alguém conhece o Rian? O povo conhece o Rian. O Rian tá ali, o Rianzinho, de 6 anos, me acompanhou. E hoje é a primeira vez que ele vem sem a mãe dele, né? Então ele veio para uma missão profética mesmo, né? Não veio acompanhar a família. Então ele veio numa missão profética, numa missão. E eu profetizo que daqui a pouco eu vou estar acompanhando ele. Amém, queridos? Você liga isso aí comigo? Em nome de Jesus. Nós temos o Theo também de 11 meses, que aí não deu ainda, né? Daqui a pouco dá para vir. Só que a mãe dele, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas as mães devem saber o porquê que os bebês de 11 meses só querem elas. Grudado nelas, né? E eu tô com uma galera de Bertioga. Quem tá de Bertioga aqui? A gente não combinou essa fita, né? Agora tá combinado, tá? Então dá pra fazer um pouquinho mais de barulho, fechou? A gente não combinou isso, né? Cadê o povo de Bertioga aí? Glória a Deus. Tem alguns líderes dos Sarsas aqui, das células dos Sarsas, dos adolescentes, da dança. Nós viemos com um time de artes para poder servir vocês. Isso é um motivo de muita alegria para nós estarmos aqui. Amém, queridos? Mas eu sei que você não veio aqui para ficar ouvindo eu me apresentar, né? Nem eu. Então vamos à palavra de Deus? Vamos lá? Você abra comigo em Êxodo 3. Eu tenho até que horas? Só para saber. Eu sei que eu cheguei tarde, né? O problema é meu. Faz em 10 minutos. Fechou. Rola a vigília? Então tá bom. Vocês abriram aí comigo em Gênesis? Não, qual que foi que eu falei mesmo? Vocês não ligam não, porque eu sou meio doidinho assim, esqueço as coisas, tá? Travo na hora de falar algumas palavras difíceis. Mas o Senhor vai falar conosco hoje. Êxodo 3. Vocês acharam aí já? Misericórdia. Vamos lá. Êxodo 3, o verso 1, diz assim, ó. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto. E ele chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes até aqui, tire tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém, queridos? Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, por esta tua palavra.
A tua palavra que liberta, que cura, que transforma, Pai. Nós somos apenas instrumento da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos dar favor, graça, misericórdia. Ó Deus amado, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos ouvir, compreender e praticar essa porção da tua palavra. Que nós sejamos edificados nessa noite, Pai. Que o seu Santo Espírito, Pai, passeie em meio a essas cadeiras e que o Senhor nos instrua conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor tire todos os tampões dos nossos ouvidos e as escamas dos nossos olhos, porque essa noite nós queremos te ouvir e queremos te ver, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Queridos, nós estamos numa conferência, e conferência, ela tem uma finalidade do ato de conferir. Então fala assim para o seu irmão: ei, tudo bem? Você veio se conferir hoje. Queridos, numa conferência a gente vem passar o scanner. A gente vem passar um scanner em nós para saber como nós estamos, porque o ato de conferir é isso, a gente vai conferir algo, conferir alguém, conferir alguma coisa. Então que essa noite você possa passar o scanner, dia de amanhã que você passe o scanner, para que você possa usufruir de tudo que vai ser despejado sobre a vida de vocês. Conferência não é um evento, conferência é um ato de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. É uma possibilidade de caminharmos um pouquinho mais perto da chama. Fala isso pro seu irmão, cutuca ele assim: caminhe mais perto da chama. Guarde isso daí. Queridos, a gente acabou de ouvir aqui a história de Moisés. Quando ele estava ali no deserto, ele já tinha encontrado a sua esposa, já tinha se casado, estava aproximadamente no deserto ali e fazendo esse serviço há 40 anos. E um dia como qualquer outro, fala assim comigo: um dia como qualquer outro. Eu vou pedir para você repetir para você não ficar com sono, tá bom? Um dia como qualquer outro, um dia da nossa rotina, um dia comum. Um dia comum, Deus realiza grandes coisas. Na sua rotina, Deus pode realizar grandes coisas. Nos dias comuns que você vive, Deus pode realizar grandes coisas. Sabe, queridos, e o que mais me chama a atenção é que depois de 40 anos ele fazendo a mesma coisa, ele ainda estava fazendo. Você já parou para pensar nisso? Tem vezes, queridos, que quando a gente está fazendo a mesma coisa durante 6 meses, a gente já fala: mesma coisa, mesmo horário, mesmo ônibus, mesmo metrô, mesmas pessoas aqui no trabalho, mesmo salário. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Moisés estava há 40 anos fazendo a mesma coisa, apacentando as ovelhas que não era dele, mas ainda assim continuava apacentando. Sabe, queridos, o que Deus me revela a respeito disso? É que Deus, Ele se revela. Deus, Ele se abre para as pessoas que estão em movimento. Para quem não está fazendo nada, por que Deus vai se revelar? Porque talvez depois de uma revelação vai começar a fazer algo? Não, Deus, Ele conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz: sede fiel no pouco, e eu te colocarei no muito. Sabe, querido, se você quer apreciar uma revelação de Deus, não fique parado, se movimente. Esteja em movimento, esteja realizando algo para Deus. Mas Renan, é a mesma coisa há 40 anos. Não pare. Mas Renan, estou cansado de realizar a mesma coisa por 40 anos. Está cansado? Não desista, descanse. Se você está cansado, não desista, descanse. Mas não pare, porque talvez hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou na segunda-feira, ou na terça, ou na quarta depois do feriado, pode ser o dia comum que Deus quer revelar grandes coisas para você. E se você parar,
talvez você não tenha acesso a isso. Então que você nunca pare, que você esteja sempre em movimento. E um segredo da mensagem de hoje é você se aproximar daqueles que estão queimando. Se aproxime daqueles que estão queimando, em nome do Senhor Jesus. Talvez eu beba um pouquinho mais de água aqui, queridos, porque tá no processo aqui, tá? Um negocinho aqui. Só para poder ir lubrificando. Queridos, eu tô com grandes expectativas pro dia de hoje. Como eu disse, uma sarça com uma conferência incendiada, o negócio fica doido. Fica meio maluco, né? Então eu tô com grandes expectativas pro que o Senhor pode fazer aqui hoje. E eu vim com essa palavra de que aqui haveria realmente um grande incêndio da parte de Deus. Sabe, queridos, mas como nós falamos agora recentemente, para que isso aconteça, chama precisa grudar numa chama. Então eu preciso de você para que esse grande incêndio aconteça. Você precisa do irmão que está do seu lado para que esse grande incêndio aconteça. Nós não fomos chamados para sermos isolados, nós somos chamados para sermos uma comunidade. Nós fomos chamados para sermos uma comunidade, não para estarmos isolados. Sozinho ninguém consegue. Deus olhou para Adão e falou assim: criei tantas coisas boas, criei até você que é bom, só que percebi que tem algo que não é bom. O que para Deus não era bom? Não era bom que o homem caminhasse sozinho. Não era bom que o homem caminhasse sozinho. Que ele precisava de uma auxiliadora. Então, queridos, nós precisamos um dos outros. A palavra de Deus diz que quando nós estamos andando de dois em dois, se um tropeça e cai, não é ele que se levanta sozinho, é o outro. Então deixa eu falar um negócio para você. Eu sou uma chama e preciso de você para que o incêndio aconteça. Chama precisa de chama para que haja um grande avivamento no Brasil. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, e que fogo é esse que atraiu Moisés? Na sarça, no deserto, era comum sarsas pegarem fogo. Sarça, alguém sabe o que é uma sarça? Não sabe? Algumas pessoas sabem? Não sabem. Vocês não sabem, não? Que coisa, né? Vocês que são sarsas não sabem? Poxa. Uma sarça é um arbusto bem pequenininho. Ele é bem pequenininho, de uns 40, 50, 60 centímetros no máximo do chão. A sarça não serve para nada, ela não dá fruto. Ela é uma árvore, uma planta, uma árvore, não sei, né? Um vegetal, que ela não tem raiz profunda. E ela geralmente dá em lugares áridos, assim como o deserto. E no deserto, o sol é muito escaldante. Então é comum uma sarça, que é uma planta bem frágil, ela pegar fogo por conta do aquecimento. Então ali andando, Moisés, 40 anos no deserto, quantas sarças ele não deve ter visto pegando fogo? Não é verdade? Quantas sarças caminhando ali pelo deserto ele não viu, pegava fogo, só que era aquele fogo de palha, sabe? Aquele fogo que pega assim, ó. É esse fogo da sarça. Só que teve um dia, no dia comum dele, que ele viu uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Sabe o que aconteceu com a sarça? A sarça pegou fogo. Ele olhou, tá, da hora. Tá aqui apacentando. Não acabou ainda? Daqui a pouco deve acabar. Continua aqui apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Olha de novo. Nossa, mas já faz tempo que pegou fogo e não para. E olha lá, a plantinha nem tá tendo cinza, nem tá se consumindo. O que está acontecendo? Eu vou chegar perto para ver. Então, queridos, existem dias assim na nossa vida. Às vezes uma coisa que a gente sempre vê, é costume a gente ver. É costume a gente ver. Mas só que aquilo ali naquele dia se tornou extraordinário, porque alguma coisa diferente aconteceu. Sabe, queridos, é costume você abrir
o chuveiro de manhã antes de ir para o trabalho e tomar banho? Não? É costume antes de você tomar banho, você ligar o chuveirinho lá e ele sai a água, não é costume? Todo dia sai a água. Mas no dia que não sai, você reclama? Ou você fala, Deus, você quer falar alguma coisa aqui? O que o Senhor quer me informar aqui? O que o Senhor quer me comunicar aqui? Eu vou me aproximar para saber o que está acontecendo ali. Que essa sarça pega fogo, mas ela não se consome. Ela não para. Ela continua pegando fogo. Ela continua pegando fogo. Por isso que nós lá embaixo nos denominamos como sarças. Porque somos improváveis. Mas com o fogo dos céus, nós somos atraentes. Sabe, queridos, você é uma sarça. Improvável. Insignificante. Talvez não serviria para nada. Mas com o fogo dos céus é atraente. É atraente. E Moisés vai para lá para olhar o que está acontecendo. E ele chega lá e ele vê um fogo. E a palavra de Deus diz que ele rodeia aquele fogo para querer ver o que está acontecendo ali. Enquanto ele está rodeando aquele fogo ali para ver o que está acontecendo, ele tenta se aproximar e vem uma voz da chama. E é daqui que eu queria começar a introduzir e construir algo em vocês, para que a gente possa continuar para aquilo que o Senhor tem. Queridos, se você prestar atenção nisso que eu quero construir agora em vocês, eu prometo para vocês que a gente para tudo e vamos para casa, não precisa de mais nada, porque isso aqui impactou a minha vida. Queridos, eu queria falar com vocês duas coisas que são distintas, que é o fogo e a chama. O fogo e a chama. Essas duas coisas são distintas. E nós lemos aqui a respeito do fogo e a respeito da chama. No original, o fogo quer dizer Esh, que em hebraico diz assim, fogo. Olha só que legal. Vocês já viram que o pastor diz, tenho certeza que o pastor Mal já disse aqui, que tudo no hebraico é tudo, no inglês é tudo, no japonês é tudo, no aramaico é tudo, no original é tudo, e nada é nada. E fogo no original é Esh, que é fogo. Olha só que interessante. Mudou nada na nossa vida, mas vai mudar agora. Ó. Também é fogo sobrenatural. Esse fogo é Esh, que é fogo, e fogo sobrenatural. Mas também é o fogo do altar de Deus. Ei, presta atenção aqui comigo, querido. É por isso que eu falo, se você pegar isso aqui, pegou tudo. Sabe esse fogo que chamou a atenção de Moisés lá na sarça? É o mesmo fogo do altar de Deus que está queimando lá no céu. É o mesmo fogo do altar de Deus que está queimando lá no palácio celestial. É o mesmo fogo sobrenatural. Querido, não é qualquer fogo, não é um fogo estranho, não é um fogo de palha. Não é qualquer fogo, é um fogo que de eternidade em eternidade, de tempos em tempos, de séculos em séculos, não para de queimar no altar de Deus. Ei, qual que é o tipo de fogo que te atrai, querido? Qual é o tipo de fogo que está te atraindo? Qual é o tipo de fogo? É o fogo da carne? É o fogo do namorinho? É o fogo da masturbação, da idolatria, da pornografia? É o fogo dos problemas políticos do Brasil? Qual é o fogo que está te atraindo? Sabe, queridos, que hoje o fogo do altar de Deus nos atraia para mais perto dele. Que hoje o fogo do altar de Deus nos aproxime dele. Há uma noite de cura aqui, querido. Deixa eu te contar. O fogo de Deus, ele queima todo altar de ídolos. O fogo de Deus queima todo e qualquer altar
de ídolos. Que haja cura em nosso meio. Que haja transformação em nosso meio. Que haja libertação e que nós sejamos atraídos pelo fogo Esh. E chama significa labar, que também é chama. Olha só, que coisa, não? Mas também é arma, ponta de lança. Segura isso daí comigo, deixa eu contar um negocinho para vocês. O fogo é o que queima, e se estiver muito quente, ele faz uma ionização dos gases do fogo, e aí aparece a chama. Aquela ionização, ela compele todos os gases que está saindo ali daquele aquecimento, mas precisa ser um aquecimento muito grande, que daí aparece a chama. Sabe o que é a chama? A chama é a manifestação visível da luz. Você não pegou? Não pegou? Eu vou falar que nem o pastor Fred. Agora eu falo, eu precisava dessa brecha. Eu precisava só de uns 47 canelas aqui comigo. Sabe o que é a chama, querido? É a manifestação visível do fogo. Sabe, queridos, tem um fogo que a gente não vê. Quem já viu aqui o fogo do altar de Deus? Tem um fogo que a gente não vê, mas eu estou vendo chama, 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 chama. É uma manifestação visível do fogo de Deus. Eles, se você pegar isso daqui, cara, de verdade, a gente pode ir dormir. Um dia minha mulher falou pra mim isso aqui. Você fica andando tão pertinho assim, você vai cair. Já pensou cair aí em outro lugar? E ela nem tem a oportunidade de dar risada, porque a minha mulher seria assim, tá? Ela seria daquela que ia sair correndo assim e ajudar. Ela ia dar aquela risada. Depois ela ia falar assim, tá tudo bem. Tá tudo bem com você, tá tudo certinho, tá tudo legal. Eu tô bem, tá bom, tá bom, tá tudo certo. Queridos, a chama é a manifestação visível, é aquilo que emite a luz de qualquer fogo, de um fogo. E nós somos uma chama especial, nós somos uma chama específica, nós somos uma chama do fogo do altar de Deus. Deus te chamou para ser essa chama, para você manifestar aquilo que está em alta temperatura no céu. No incêndio, queridos, eu acabei de perguntar para um bombeiro ali, ó. Levanta a mão aí, bombeiro. Trouxe um bombeiro, gente. Trouxe um bombeiro porque ia falar de fogo, ia falar que ia ter um grande incêndio. Aí, né? Porque tem vezes, tem umas igrejas que tá falando sobre chuva e começa a chover. Já pensou a gente fala sobre... Não, misericórdia, brincadeira. Ficar quieto. Trouxe o bombeiro. Vai que, né? No incêndio, não é o fogo que se propaga, são as chamas. Você entendeu, querido? Eu vou falar de novo. Eu queria. No incêndio, não é o fogo que se propaga, são as chamas. Para acontecer um grande incêndio, tem que uma chama pegar em outra chama, uma chama pegar em outra chama. Sabe, queridos, a chama, quando ela encontra um material, quando a chama encontra um material que é altamente inflamável, ela rapidamente faz aquele material pegar fogo. E aquilo é impossível de se controlar. Enquanto tiver... Ai, meu Deus do céu, vou falar antes para você pegar. Enquanto tiver combustível inflamável, o fogo não para de aumentar. Enquanto tiver combustível para inflamar o fogo, ele não para de queimar.
Sabe, daí vão lá os bombeiros vão lá, vão querer apagar o fogo. Daí eles vão proteger aonde a chama está indo. Eles vão lá e protegem. Pô, aquilo que já pegou fogo, pegou fogo. Eu vou proteger aqui ao redor, para que esse fogo não se alastre. Então eu vou molhar o entorno daquele fogo, para que as chamas não continuam pegando ali. Quando eles fazem essa proteção para que o fogo não aumente, para que o fogo se apague, a partir daquele momento eles vão no foco. Eles vão lá no foco do fogo, porque eles têm que esfriar o foco do fogo, para que o foco do fogo não propague mais chama. Querido, presta atenção. Aonde está o foco do seu fogo? Aonde está o foco do seu fogo? Fala para mim, aonde está o foco do seu fogo? O foco do seu fogo está no altar de Deus. Não existe possibilidade de apagar e diminuir o aquecimento do céu. Não existe possibilidade, querido. Estão tentando te calar, não estão? Estão tentando te abafar, não estão? Estão fazendo tudo ao redor para parar de propagar a chama. Só que eles não têm acesso. Eles não têm acesso ao foco do fogo. Mas você tem. Você e eu temos acesso ao foco do fogo. Ei, Santo Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, nós desejamos ter acesso ao foco do fogo. Nos incendeia essa noite, Pai. Nós estamos querendo ser incendiados. Oh, Espírito Santo. Sabe, queridos, o que eu entendo com tudo isso, que não adianta você simplesmente ter um fogo. Agora eu falo da nossa vida. Falo de mim e de você, não daquele fogo que está lá. Mas não basta só eu e você sabermos que temos acesso a esse fogo, termos esse fogo, se nós não alimentarmos ele. Se nós não colocarmos lenha no fogo. Se nós não colocarmos óleo no fogo. Se nós não colocarmos combustível no fogo. Não adianta de nada nós temos o fogo. Sabe por quê, queridos? O fogo vai estar só aqui dentro, mirradinho, bem fraquinho. Mas só que quando eu coloco combustível nesse fogo, ele se esquenta. Ele começa a queimar. Ele começa a queimar tão forte que é impossível de eu não propagar chama. Sabe, queridos? Eu e você precisamos cuidar tanto daquilo que está dentro de nós, para que isso não se apague, para que a gente possa encontrar outras pessoas. Sabe por quê? Porque o fogo é o sobrenatural de Deus, e a chama é a arma, é a ponta da lança. Você já viu alguém dar uma pontada de lança longe? A pessoa, para usar a ponta de lança, ela tem que estar perto. A chama é assim. Você chama. Para você propagar fogo em alguém, você precisa estar perto de alguém. O fogo é o poder sobrenatural de Deus. E a chama são as armas, as ferramentas que Ele colocou nessa terra, para que haja um grande incêndio. Para que haja um grande incêndio. Que eu e você possamos entender que somos armas poderosas nas mãos de Deus. Com isso eu queria dar 4 características desse fogo que ele viu. Eu já não tenho muito tempo, mas vocês me dão mais uns 5, 10 minutos aí? Pode? Quem me dá 5, 10 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 30. Tá suave então, né? 4 características do fogo, tá? Vou tentar correr aqui o máximo que eu puder, queridos.
mas eu acho essencial isso que nós vamos falar aqui. Esse fogo sobrenatural, ele é o mesmo fogo do altar do tabernáculo. Lá, o fogo do altar é o fogo que eu carrego em todas as transições da minha vida. Repete isso comigo. É o fogo que eu carrego em todas as transições da minha vida. Levítico 1:7 diz assim, ó: então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em Levítico 6:13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Querido, presta atenção aqui comigo. Eles estavam aonde? Fala comigo. Deserto. Eles estavam no deserto e receberam de Moisés uma missão: construam um tabernáculo. E aí Deus deu todas as coisas que precisam fazer, né? Mostrou tudo, a planta e tal. Eles construíram e quando estava pronto, aí ele levantou os sacerdotes para cuidar, os levitas, né? Para cuidar do tabernáculo. E aí Deus colocou uma nuvem de manhã e colocou uma coluna de fogo à noite. A gente vai falar já da coluna de fogo também. E isso, quando a nuvem estava sobre o arraial, eles tinham que estar ali paradinhos, acampados. Quando a coluna de fogo estava ali paradinha no arraial, eles tinham que estar ali paradinhos, acampados. Só que quando se movimentava tanto a coluna quanto a nuvem, eles desmontavam o tabernáculo e tinham que ir caminhando, certo? Certo ou errado? Certo. Daí nessa caminhada deles, o que acontecia? Eles tinham que desmontar tudo, mas a ordenança de Deus, a lei de Deus, falava que o fogo teria que arder continuamente no altar. Sabe, queridos, um dia aquele fogo foi aceso. E depois daquele dia jamais poderia ser apagado. Fala assim comigo: um dia o fogo foi aceso e jamais pode ser apagado. Só que precisava transicionar, precisava se locomover, precisava sair do lugar que estava e ir para um outro lugar. Só que nessa transição, como que você e eu, você já levou o bolo de aniversário com a velinha acesa e caminhando? Já? Alguém já fez isso? Colocou lá fogo na velinha e saiu, parabéns, daí vai com a mãozinha aqui na frente, né? Parabéns a você, essa data. É desse jeito, não é? Para que o fogo não se apague. Sabe, queridos, eu não sei como que eles faziam para proteger o fogo nessa transição. Eu não sei. Mas eu sei que a lei de Deus era: esse fogo não pode se apagar. E quando eles paravam, a nuvem parava. Quando a nuvem parava, a coluna de fogo se não se movia mais, parava também. Sabe qual que era a única coisa do tabernáculo que estava pronta? Sabe qual que era a única coisa do tabernáculo que estava pronta? O fogo do altar. Sabe que eles não importa a situação da sua vida hoje. Não importa se você está transicionando. Não importa onde você está. O que importa é que o fogo do altar não pode se apagar. Abraão e Isaac, eles tiveram uma das transições mais difíceis da vida dele. Abraão recebe a promessa e agora Deus pede para ele que ele mate o filho. Ele precisa transicionar. Tenho a promessa, mas agora não tenho mais. Tenho que transicionar. Sabe o que Isaac fala no meio do caminho? Sabe o que Isaac fala no meio do caminho? Fala assim: papai, tem aqui a lenha, o combustível, e tem aqui o fogo. Cadê a oferta? No dia mais difícil da vida de Abraão, ele levou a lenha e levou o fogo.
mesmo sem ter oferta. Mesmo sem ter oferta. Sabe, querido, sabe o que eu entendo? Que nos dias mais difíceis da minha vida, não pode faltar nem o combustível, nem o fogo. As 10 virgens, 5 delas chegam no destino. Todas elas estavam com o mesmo GPS, com o mesmo convite, com a mesma rota. 5 chegam no destino, 5 não chegam. Por que 5 não chegam? Porque não tinham combustível. Sabe, queridos, quem está aqui no ensino fundamental, ali 8º, 9º ano, finalzinho, amém. Do ensino fundamental vocês vão transicionar para o ensino médio, certo? Quem está no ensino médio aqui? 1º, 2º, 3º ano, ensino médio. Do ensino médio vocês vão transicionar para a faculdade. Tem alguém aqui na faculdade? Faculdade. Geralmente depois da faculdade, ou no meio da faculdade, ou no ensino médio, a gente está namorando. Tem alguém namorando aqui? Pastor Wellington, olha para mim. Tem, uns 2, 3. Desculpa. Quando você for lá, pastor, você me ajuda da mesma forma, tá? Só pra me descobrir, assim. Porque geralmente a gente sempre é o último a descobrir essas coisas, né? Não sei por quê, mas tudo bem. Depois que começa a namorar, geralmente começa a noivar, né? Transiciona e vai noivar. Quem tá noivando? Ninguém? Não? Noivando? Opa. Depois que noiva, casa. Aleluia, né? Quem é alguém casado aí? Ó, vocês jovens, vocês ouviram a alegria dos casados? Então casem. Desejem o casamento. O casamento é o melhor lugar do mundo. É verdade, não é ironia, é verdade. O melhor lugar do mundo é o casamento. Família foi algo constituído por Deus. E nós não podemos fugir dessa missão de constituir família. Depois que casa tem filho, casado com filho. Tá vendo a alegria dos pais? Só foi grito de homem, porque as mulheres... Brincando, brincadeira. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Tem live, pastor, aqui? Porque se minha mulher ver, vai dar um ruim, bicho. Onde tem um hotel perto aqui, pastor? Ficar por aqui mesmo. Depois que casa e tem filho... Quer me falar comigo? Tá tudo bem? Tá bom. Depois que casa tem filho, daí agora os filhos vão dar outros filhos. Daí tem os vovô. Tem algum vovô aqui, vovó? Glória a Deus, vovó. Bênção demais. Queridos, vocês percebem que na nossa vida são transições. Nós saímos de um ponto e vamos para o próximo. Saímos do próximo e vamos para o próximo. E do próximo para o próximo. E do próximo para o próximo. Nós não paramos de transicionar. Mas não importa se você está no ensino fundamental, se você está no ensino médio, se você está na faculdade, se você está casado, se você está namorando, se você está casado, se você está com filho, se você já é vovô, se você está na faculdade, não importa o lugar que você está. A única coisa que você precisa levar de uma estação para outra é o fogo do altar de Deus. É só o fogo, queridos. Sabe por que eu percebo, eu trabalho com juventude há algum tempo já. Eu percebo que chega algumas fases da vida que o fogo vai... agora só vou no culto de domingo, né? Acho que eu fiquei velho demais já. E o camarada tá com 20 anos. Tô velho demais para ir no culto com os jovens. Tô velho demais, agora só vou em culto de domingo, culto de quinta. Tá. Mas eu tenho certeza que aqui não acontece isso, acontece lá na praia. Só lá. Aqui, certeza que todos os jovens vêm e é um incêndio total. Queridos, todas as transições da sua vida, não importa qual seja ela fácil, seja ela difícil, seja ela o início, seja ela o fim, não deixe de carregar a lenha e o fogo. Não deixe de carregar o combustível
e o fogo para queimar. Sabe por quê? Porque quando você estiver se sentindo amoadinho, você coloca lenha e vira chama de novo. Aí você sente um pouquinho mais amoadinho, joga óleo e você sente chama de novo. Nós fomos chamados por Deus para queimar. Nós fomos chamados para Deus para queimar, queimar e queimar, até sermos uma chama e contaminar com fogo outros que estão ao nosso redor. Queridos, o fogo sobrenatural também é o fogo do candelabro. Lá no tabernáculo também tinha um lugar que era chamado Santo Lugar. Esse Santo Lugar, ele era construído por algumas cortinas. As primeiras cortinas, o forro desse Santo Lugar, ele era construído com tecido muito caro. Era um tecido muito valioso, muito top. E nesses tecidos das cortinas internas, tinha querubins desenhados nessa cortina. Depois disso, vinha uma outra cobertura. Essa outra cobertura, haviam 11 cortinas de pele de pelo de cabra. É que está aí escrito, daí se eu for lá, vou demorar muito. Por isso estou correndo. De pelo de cabra. Então tinha ali 11 cortinas, uma em cima da outra, de pelo de cabra, revestindo aquele forro interno. E depois disso, haviam mais 2 outras cortinas de couro de carneiro, tingido de vermelho, e de um couro de um animal marinho. Que esse do animal marinho era para proteger da água. Era para impermeabilizar o santo lugar e o santíssimo lugar. Aí o que acontece, queridos? Você olhando de fora, era feio. Era bem estruturado, mas era feio. Só que daí o sacerdote tinha a obrigação de ir lá e acender o fogo do candelabro todo dia. Então ele pegava uma chaminha lá da brasa do altar e vinha parabéns. Ia lá e acendia o candelabro. Quando ele acendia o candelabro, aquele lugar que era trevas, porque imagina, tudo isso de cortina, uma em cima da outra, devia ser muito escuro. Aquele lugar que era trevas agora acende uma luz. E aquele lugar que era trevas vira um pedacinho do céu. Porque ele olha para aqueles anjos e agora aqueles anjos brilham. E agora ele percebe que a cortina de dentro é uma cortina de linho puro. Era uma cortina valiosa. Era uma cortina que tinha valor. Sabe, queridos, não importa a estrutura que você tem aqui fora. Seja ela bonitinha, seja ela forte, seja ela magra, seja ela grande, seja ela pequena. Não importa a estrutura aqui de fora. O que traz valor e beleza para a sua vida é a luz que brilha dentro de você. É a luz que brilha dentro de você. É isso que traz valor e beleza para você. Sabe, essa luz é a luz, é o fogo que dissipa as trevas. É o fogo que dissipa as trevas. Jesus um dia disse que nós somos o sal da terra e essa luz, quando Deus está falando, ele não é uma lâmpada assim, ó. Porque a gente imagina a lâmpada assim. Não é verdade? Eu as primeiras vezes que eu ouvi, que eu não estudei, eu pensava que era lâmpada desse jeito assim, ó, eu era luz assim, que eu apagava e acendia. Apagava a luzinha e acendia a luzinha. Mas não é. A luz que Deus está falando é a chama, é a manifestação do fogo do altar de Deus. Você é a luz que manifesta o fogo do altar de Deus. Não existe nada mais poderoso nessa terra do que sermos chamados e reconhecidos como aqueles que carregam a semelhança que há no céu. Você é uma pessoa que carrega a temperatura do céu. Qualquer lugar que você chegar, se esse lugar for trevas, você pisa, agora é um pedacinho do céu. Ficou tão bonitinho aqui. Era tão escuro, era tão fechado, mas está tão bonitinho aqui. Está tão bonito, porque o lugar que eu piso, eu carrego a manifestação do altar de Deus, do fogo do altar de Deus. Esse fogo sobrenatural também é
o fogo da coluna de Deus. E esse fogo é o que te protege e te dá direção. Queridos, imagina só um lugar breu, deserto, breu, não tem um poste, nada, não tinha luz em lugar nenhum. Aquele povo de noite era vulnerável ou não era? Para o ataque dos inimigos. E pasmem, era o povo mais rico da terra. Então imagina só quantos inimigos eles tinham, porque eles se sentiam vulneráveis. Achavam que eles eram vulneráveis. Agora imagina o quanto de exército que acampou em volta do acampamento de Israel. E quando via aquela coluna que protegia aqueles filhos e filhas de Israel, se dissipavam, corriam de medo, porque eles não viam uma cidade vulnerável, eles viam uma cidade, uma nação fortificada. Deixa eu te falar um negócio, o fogo que você carrega, ele não te deixa fraco nem vulnerável, ele te deixa forte, protegido e com destino. Forte, protegido e com destino. Porque você já imaginou como deve ser essa coluna? Eu fico brisando, tá? Eu fico brisando nessas ideias, eu fico imaginando uma cachoeira de fogo que não parava de jorrar na terra. Não parava de jorrar na terra. E aquela cachoeira, porque ela não parava de se movimentar para a terra, o que acontecia? Era como se Deus estivesse falando: tudo que eu tenho no céu eu quero despejar em vocês. Tudo que eu tenho no céu eu quero despejar em vocês. Tudo que eu tenho no céu eu quero despejar em vocês. Sabe, queridos, nós temos acesso a esse fogo. A um fogo que protege e nos dá direção. Porque quando aquele fogo andava, eu fico imaginando que devia ser um cavaleiro muito top. E o povo de Israel tudinho vindo atrás da chama, do fogo. Sabe, queridos, que você seja uma chama que dá direção. Uma chama que alguém pode seguir. Não seguir lá no Instagram. Não é isso. É que você caminhe para um lugar que outras pessoas se sintam seguras e protegidas. Que outras pessoas se sintam seguras e protegidas. Esse é o fogo sobrenatural de Deus que está em você. Esse fogo sobrenatural também é o fogo que desceu lá em Pentecostes, que diz assim, Atos 2:1: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. O fogo de Pentecostes é o fogo que se manifestava fora, agora se manifesta dentro. Sabe, queridos, tudo que eu falei para vocês aqui era tudo visível. O altar lá no tabernáculo, o candelabro lá dentro do santo lugar. Tem outra coisa visível, o fogo que caiu do céu e acabou com o altar de Baal. Como eu disse, esse fogo tem poder para destruir qualquer altar de qualquer ídolo. Só que tudo isso era uma manifestação externa. Só que um dia Deus decidiu fazer com que esse fogo que caía fora, agora caísse em nós. Para que nós sejamos esse fogo sobrenatural. Que nós sejamos a chama que destrói os altares de ídolos. Que nós sejamos aqueles que dissipam as trevas. Que nós sejamos aquele que protege e dá direção. Que nós sejamos aqueles que não tornam as pessoas vulneráveis. Que nós sejamos aqueles que... O que é a outra coisa? Eu esqueci. Mas é isso aí. Vou pensar aqui, mas... É o primeiro aqui, eu esqueci, gente. O que eu falei? É o altar, do altar lá, é o fogo que tem que estar em todos os lugares da nossa vida. Todas as transições da nossa vida. Hoje somos jovens. Eu me considero, vocês acham que eu sou jovem? Sabia que ia dar isso.
Eu me considero jovem, então eu carrego. Daqui a pouco eu vou ficar velhinho, eu vou carregar o fogo. Até o dia que o Senhor permitir que eu fique aqui. Que nós sejamos assim. Sejamos homens e mulheres assim. Que desejam carregar o fogo. Não importa a idade que tem. Não importa o afazer que tem. Não importa o título que tenha. Que você simplesmente seja uma manifestação da chama. Uma manifestação do fogo do altar de Deus. Que você seja essa chama. Eu queria concluir, porque eu contei a história de Moisés. Só que eu contei até ele chegar ali e rodear aquela chama e Deus falar assim para ele: opa, peraí, pode parar. Aqui você não pode entrar não. Se você quiser entrar aqui, tire a sandália dos seus pés. Sabe, queridos, tudo isso que eu falei para vocês, eles podem até se animar. Eles podem falar assim: nossa, que bacana esse fogo. Que bacana que tem isso. Que bacana. Nossa, que legal tudo isso daí. Que legal essa conferência. Que legal o pessoal do louvor. Que legal o pessoal que dançou. Que legal tudo isso que está acontecendo aqui. Você pode visualizar tudo isso. Só que para você acessar a chama que está lá no céu, você tem uma condição. A condição de Moisés era largar uma sandália. Mas qual é a sua? Qual é a sua condição? O que precisa você largar para ter acesso a essa chama? Vocês lembram que eu falei? Que só pode ser queimado pela chama aquele que está perto. Lá embaixo nós dizemos assim: se aproxime e seja livre. Sabe por quê? Moisés, Deus colocou um limiar no monte. Colocou um limiar no monte. E falou para Moisés: daí você não passa. Se não tirar suas sandálias. Além desse limiar, atrás desse limiar, vida comum. Vida comum para Moisés. Vida de continuar apacentando as ovelhas do seu sogro. Ali, de trás daquele limite que Deus estabeleceu, vida comum. Agora, além daquele limite, vida sobrenatural. Sabe, queridos, Deus está estabelecendo aqui hoje um limite nas nossas vidas, que exigem condições. Que exigem condições. Moisés tirou as sandálias. Ultrapassou aquele limite. Talvez você deve estar se perguntando, né? Por que Moisés, Deus pediu a sandália para Moisés? Por que Deus não pediu o cajado? Por que Deus não pediu a capa? Por que Deus não pediu as ovelhas? Por que Deus não pediu uma outra coisa, mas pediu as sandálias? Sabe por quê? Moisés, ele foi criado no Egito. Moisés, ele foi criado por Faraó. Moisés foi uma criança. Moisés foi um adolescente. Moisés foi uma pessoa adulta. Moisés foi um homem formado dentro do Egito. Todas as vezes que Moisés saía do palácio para fora, ele colocava sandálias. Todas as vezes que Moisés voltava para o palácio, ele tirava as sandálias, em reverência ao senhorio do seu faraó. Sabe por que para Moisés Deus pediu as sandálias? Porque era assim: o seu senhor não é mais o faraó. O seu senhor agora sou eu. Se você quer entrar no meu palácio, porque esse lugar agora não é um monte comum. Esse lugar onde eu estou manifestando aqui essa chama, agora é um pedaço do céu. Se você quer entrar no meu palácio, tire a sandália dos seus pés e reconheça o meu senhorio. Se coloque de pé comigo, querida.
Queridos, agora inicia um grande mover profético sobre as nossas vidas. Eu vim aqui nessa noite para ser incendiado. Eu sei as condições que Deus tem para a minha vida, para que eu me aproxime mais dEle. E eu realmente tiro os meus calçados. E reconheço que Ele é o meu Senhor. E reconheço que Ele é o meu Senhor. Eu quero convidar você que essa noite quer se aproximar desse fogo. Que essa noite você quer avançar além desses limites. Que você quer ultrapassar essa fronteira de uma vida comum para uma vida sobrenatural. Que você, assim como eu, sendo o primeiro, que você possa vir aqui para frente, mas venha descalço. Venha descalço, reconhecendo o senhorio de Deus na sua vida. Você que quer pegar mais fogo, você que quer ser incendiado, eu quero orar por você. Vem aqui para frente como um ato profético. Você reconhecendo o senhorio do seu Senhor sobre a sua vida. Se você não quiser tirar o seu calçado, venha calçado mesmo.